Olá, tudo bem? Mais uma vez eu e vocês. Neste vídeo quero trazer um assunto que ainda nos dias de hoje tem aqueles que não acreditam, que não conseguem compreender a grandeza da ressurreição de Cristo. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, nosso cristianismo não vale de nada, nossa esperança é frustrada. Mas pela graça de Deus, esse conceito não é legítimo. Cristo verdadeiramente ressuscitou e está vivo à direita do Pai. Podemos sim crer que seremos ressuscitados com Cristo após a nossa morte e que entraremos na tão esperada vida eterna. Aleluia, glória a Deus por isso. Então, o tema de hoje, a ressurreição de Cristo, o penhor da nossa ressurreição. Em 1 Coríntios 15, de 12 a 28, diz: Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas, se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Nesse caso também, os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez, Cristo o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. As consequências de se negar a ressurreição de Cristo. Tendo exposto os pontos salientes da mensagem do Evangelho, Paulo enfrenta os que negavam que os mortos ressuscitarão. Provavelmente eles sustentavam a ideia grega da imortalidade da alma, mas achavam difícil pensar no corpo como ressuscitando. Paulo deduz a conclusão lógica da posição deles: se mortos não ressuscitam, Cristo não pode ter ressuscitado. Se ele não ressuscitou, a fé cristã é vazia. Os opositores estão golpeando o âmago da fé. Paulo começa mostrando as consequências da doutrina errônea. Se os homens em geral não ressuscitam, segue-se então que Cristo não ressuscitou. Logo, se os homens não ressuscitam, nem Cristo ressuscitou. Se não há ressurreição por trás da pregação, esta que se demonstrou que não é peculiar a Paulo, mas comum a todos os apóstolos, não tem conteúdo, não tem substância. E é a ressurreição que mostra que Deus está na pregação. E se não houver ressurreição, então a coisa toda não passa de um embuste. Há mais uma consequência. Se não há ressurreição, fica demonstrado que todos os apóstolos são mentirosos.
Não se pode dizer que eles são homens honestos, que com sinceridade deram conselho que achavam que era bom. Conquanto se mostre agora não tão bom como tinha imaginado. Pois o cristianismo não é um sistema de bom aconselhamento, e os pregadores não tinham falado simplesmente aos homens sobre uma boa maneira de viver. Que triste! Tinham testemunhado que Deus ressuscitou a Cristo. Basicamente, o cristianismo é um evangelho. É boa notícia do que Deus fez. A função dos pregadores é dar testemunho dos atos salvadores de Deus. Os apóstolos tinham feito justamente isso. Sim, e testificado que Deus ressuscitou a Cristo. Mas se for concedido que os mortos não ressuscitam, é impossível que Deus tenha feito isso. A fé em Cristo é uma coisa estéril, e o seu resultado é ainda permanecer em vossos pecados. Estar nos próprios pecados não é uma expressão comum. Outra passagem, Paulo fala de estar mortos em pecados, e isso nos lembra as palavras de nosso Senhor sobre morrer em pecados. Paulo já esclareceu que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, mas os homens ainda estão em seus pecados por não estarem em Cristo. Cristo morto sem ressurreição seria um Cristo condenado, não justificado. Como poderia justificar a outros? Nesse caso, a fé é fútil. Pode sim dar um segundo sentido às palavras. Se Cristo não foi ressuscitado, eles ainda estão vivendo em seus pecados, como quaisquer pagãos. Mas eles têm um novo poder sobre o pecado, poder proveniente da fé no Cristo que vive. Portanto, Cristo tem que ter sido ressuscitado. Outra consequência diz respeito ao destino dos que partiram. Poucas coisas são mais características do cristianismo primitivo do que um novo conceito da morte. Novo conceito que ele deu aos homens. Para os pagãos, a morte era o fim de todas as coisas. Era aquele adversário que por fim derrotaria todos os homens. Para os cristãos, não era mais que um sono. Cristo arrancara dela o seu aguilhão. Paulo podia falar da morte como lucro e do seu desejo de partir, de estar com Cristo. Assim, quando os crentes morriam, não deviam ser pranteados como os irremediavelmente perdidos. Os crentes estariam com Cristo, mas somente se houver ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, então nem eles ressuscitarão. Se nessa vida pusermos nossa esperança em Cristo, e isso é tudo, nesse caso, somos os mais infelizes de todos os homens. A última palavra se traduz melhor por dignos de dó, se Cristo não ressuscitou. Digno de dó refere-se não tanto à dureza da sorte dos cristãos, como seu caráter como homens iludidos que merecem piedade. Não. Os homens têm posto as suas esperanças no Senhor, que há de trazer uma vida mais rica, mais completa e tudo que os distingue dos outros de forma especial. Conquanto Paulo nunca menospreza as compensações que o cristão tem nesta vida, no sentido de paz interior e coisas semelhantes. É questão de puro senso comum ver que se esse mundo é tudo que existe, ninguém está mais alienado do que o cristão. Vimos até agora as consequências de se negar a ressurreição de Cristo, mas graças a Deus ele ressuscitou e está vivo à direita do Pai nos céus. E com isso podemos ter certeza também da nossa ressurreição. Em seguida veremos as consequências da ressurreição de Cristo, o que ocasionou sua ressurreição para nós e para o universo. Continuarei esse tema, a ressurreição de Cristo e o penhor da nossa ressurreição, no nosso próximo vídeo, em sua segunda parte. Continue acompanhando e até já!